Agora na letra B, a gente vai ter que encontrar a altura máxima que o skatista vai alcançar quando ele sai da rampa. Olha só, tem um vídeo anterior que fala um pouco, explica melhor sobre lançamento oblíquo, que a gente vai ter o seguinte: a sacada é que quando a gente tem a altura máxima, o H+, a gente sabe que a velocidade em Y ela é igual a zero. Ou seja, a velocidade final em Y ela é igual a zero. Ou seja, é isso daqui que vai acontecer. Ó. Você tem a rampa, aí tem a outra rampinhazinha aqui. Ela tem um ângulo θ aqui, que no caso ela vai valer 30 graus. E aqui é o final dela. Ele vai sair e vai atingir uma altura aqui, que é a nossa altura máxima. Aqui a gente sabe que Vy é igual a zero. Tudo bem? Sabendo que θ é igual a 30, vamos resolver o exercício. Olha só. Então vai ficar a altura máxima, a fórmula que desenvolve a altura máxima vai ser a do Torricelli, que é aquela V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes G vezes H, que H esse é o H+. Por que eu coloquei menos? Porque ele está subindo. Se fosse descendo eu colocaria positivo, mas no caso eu estou adotando o seguinte: tudo que está subindo é negativo. Como ele está subindo, agora vamos transformar isso para lançamento oblíquo. Como a gente está trabalhando só no eixo Y, então é VY e V0Y. Então vai ficar VY é zero, então vai ser zero igual a V0 y ao quadrado menos 2 vezes G vezes H max. Vamos passar o V0y ao quadrado do outro lado, vai ficar menos V0y ao quadrado igual a menos 2 vezes G vezes o H max. Cancela o negativo com o negativo, sobrou V0y ao quadrado igual a 2 vezes G vezes H max. Mas aí vocês perguntam, mas eu não tenho V0y. Você tem sim. Sabe o que a gente encontrou na letra A? Não foi VA? VA igual a 10 metros por segundo. Agora a gente tem que usar aquela relação de lançamento oblíquo, em que V0y é igual a seno de θ vezes VA. E aquela do Vx também. V0x ou Vx vai ser igual a cosseno de θ vezes VA. Agora a gente vai usar essa relação, achar o valor de V0y, colocar na equação que a gente encontrou e achar a altura máxima. Então vamos lá. V0y é igual seno de 30 é 0,5 vezes o VA que a gente encontrou, que é 10. 0,5 vezes 10, então seu V0y vale 5 metros por segundo. O exercício é meio longo, mas ele não é difícil, só tem que prestar atenção em alguns pontos chaves. Agora é só colocar nessa fórmula e achar a altura máxima. Então a gente encontrou V0y ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes H+. Então vai ser 5 ao quadrado igual a 2 vezes 10 vezes o H+. Então vai ser H+, 5 ao quadrado, 25, sobre 20. Então a nossa altura máxima vai dar 1,45 metros. Note um adendo aqui, que ele pede na letra B o seguinte: determine a altura máxima H em metros a partir do solo em que o skatista atinge. Se você voltar na figura, você vai ver que ele tem uma altura. Lembra aquela altura pequena de 3 metros? Então a gente tem que somar aqui. Se você colocasse direto já esse valor de altura máxima, estaria errado. Porque o exercício está pedindo a partir do solo. Então a partir do solo você tem que somar mais 3 metros. Que essa altura é a partir da rampa e não a partir do solo.
Então, a nossa altura máxima, ela vai ser 1,45 mais 3 metros. Voltando aqui, gente, ó, 25 sobre 20 é 1,25, não 1,45, tá? Então, aqui é 1,25. Então, a altura máxima, ela vai valer 4,25. Essa é a nossa resposta final da letra B, hein? Não 1,25. Só porque a gente achou a altura, seria aquela resposta. Não, seria 4,25. A sacada-chave aqui é lembrar que VA vai ser o nosso V0Y. Beleza? Vamos partir para a letra C. Bom, agora na letra C, ele pede: calcule qual deve ser a distância em metros entre os pontos A e B para que o skatista atinja a rampa R2 em B, com segurança. Então, ele quer saber a distância. A distância, no caso, é no eixo X. Tem o X e o Y. A única forma que a gente utilizaria aqui para encontrar a distância é o sorvete. S igual a S0 mais VT, que ficaria S menos S0, eu vou chamar de D. Então, vai ficar D é igual a V de X, porque é na velocidade em X, vezes o tempo. Bom, a gente não tem Vx e a gente não tem o tempo. A gente tem que achar esses dois valores. Lembrando aqui na página anterior, que eu utilizei as fórmulas principais aqui, V0y, seno de θ vezes VA, e V0x, cosseno de θ vezes VA, é a mesma coisa aqui para achar Vx. Então, o nosso Vx é igual a cosseno de θ vezes o VA. Então, vai ser Vx é igual, cosseno de θ é o cosseno de 30. No caso é 0,87 vezes o VA, que é 10. Então, Vx é 8,7 metros por segundo. Bom, achamos um valor, Vx, agora falta achar o tempo. Lembre-se, o tempo ele pode ser tanto quanto para o eixo X, tanto quanto pelo eixo Y. Então, se a gente achar pela fórmula do Y, a gente vai utilizar o tempo na fórmula do X. Então, vamos lá. A gente tem aquelas três fórmulas. V igual a V0 mais GT. S igual a S0 mais V0T mais GT quadrado sobre 2. E tem V quadrado igual a V0 quadrado mais 2 vezes G vezes H. A gente precisa achar o tempo. Qual seria mais fácil aqui de a gente utilizar? Vamos analisar. A primeira, a gente tem, lembrando que aqui é tudo em Y, hein? Então é VY e V0Y. A gente tem V0Y, a gente tem VY, V0Y, a gente tem G e falta a gravidade. Beleza, dá para utilizar essa. Essa daqui também dá para utilizar? Também dá, só que ela fica muito complicada, porque a gente vai ter que encontrar aqui uma equação de segundo grau. Então a gente vai ter dois tempos. Provavelmente um vai ser positivo e o outro negativo. Então o tempo positivo vai ser o nosso tempo. Então daria muito trabalho utilizar essa daqui. Então a do sorvetão não seria ideal. E no caso da Torricelli não seria ideal porque a gente está procurando tempo e ela não tem. Então vamos utilizar a primeira. Então vai ficar VY é igual a V0Y menos GT. Esse tempo vai ser o tempo de subida. Por quê? Porque aqui eu vou encontrar o tempo de subida em relação à altura máxima. Lembre-se que na altura máxima, VY é igual a zero. Então, VY aqui é igual a zero. Então, o que sobrou? Sobrou menos V0Y igual a menos GTS. Cancela os negativos. V0Y a gente encontrou, que vale 5, igual. G a gente também tem, que é a gravidade, vale 10, vezes o tempo de subida.
Tempo de subida, então, vai ser 0,5 segundos. Agora, não se esqueça que o tempo de subida não é o tempo que a gente vai utilizar. Por quê? Ele é só o tempo quando o skatista desce, ele sai da rampa e atinge essa altura máxima. Agora a gente tem que achar o tempo de descida também, que vai ser a distância que a gente está querendo aqui. Vai ser o tempo necessário. Então, o nosso tempo total, que eu vou chamar de T, TT, vai ser o quê? O mesmo tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Então, vai ser 0,5 mais 0,5. Então, o tempo total vai ser 1 segundo. Então, ele demorou 1 segundo para ir na altura máxima, subir até a altura máxima e descer, e demorou 1 segundo para percorrer toda essa distância que a gente está querendo na letra C. Então, agora é só substituir os valores na fórmula que a gente encontrou. Então, vai ser D é igual a Vx vezes o tempo. D é o que a gente quer, Vx a gente encontrou, que é 8,7, vezes o tempo, que é 1 segundo. Olha só, então agora a nossa distância que o skatista percorreu no eixo X vai ser de 8,7 metros. Tudo bem, gente? Essa é a resposta da letra C. Bom, o exercício ele é meio longo, ele é da segunda fase da FUVEST. Ele não é difícil, mas também você tem que ter algumas sacadinhas para você entender o decorrer do exercício. Então, é isso aí, gente. Qualquer dúvida, escreva pra gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá um joinha se você curtiu, compartilha nas redes sociais para ajudar, tudo bem? Ao canal a crescer mais. Valeu, gente. Até mais.